Imagine esta cena com clareza cristalina. Um homem sozinho, contra 850 outros homens. Mas não eram apenas homens. Era um profeta exilado, um fugitivo da justiça real, contra todo o sistema religioso e político da nação mais poderosa da região. Não era um debate intelectual, nem uma discussão teológica sobre interpretações de escrituras. Era um duelo de vida ou morte em praça pública, um espetáculo sangrento com o destino espiritual de um povo inteiro pendurado por um fio. A aposta, o Deus que se dignasse a responder com fogo, vindo diretamente do céu, seria declarado o único Deus verdadeiro. Todos os outros, os profetas de uma mentira, seriam sumariamente executados. O que você faria se estivesse ali? De que lado você estaria? Esta é a história do confronto mais audacioso e decisivo da história bíblica. Uma batalha travada não com espadas de bronze ou lanças de ferro, mas com a fé mais pura e o fogo mais literal. Vamos mergulhar na intrincada teia de intriga política que levou uma nação inteira à beira do colapso, na guerra psicológica magistral que um homem travou contra centenas de adversários em um palco montado pela natureza. E finalmente vamos testemunhar o evento sobrenatural mais inegável já registrado, um fogo de intensidade cósmica tão absoluto que fez um povo inteiro, antes indeciso, cair de joelhos em adoração e terror. O que aconteceu no topo do Monte Carmelo não foi apenas um milagre isolado. Foi uma demonstração de poder divino tão avassaladora que reescreveu a história de Israel para sempre, mudando o curso de uma civilização. Para compreendermos a magnitude deste confronto épico, precisamos primeiro entender a profunda crise espiritual e política que o gerou. Israel estava sob o reinado do rei Acabe, uma figura politicamente astuta e pragmática, mas espiritualmente fraca e facilmente manipulável. No entanto, a verdadeira força por trás do trono, a mente estratégica e a vontade férrea, pertencia à sua esposa, a rainha Jezabel. Uma princesa fenícia de Tiro, Jezabel não era apenas uma mulher poderosa. Ela era uma fanática adoradora do deus Baal, a principal divindade cananeia. Baal não era um ídolo qualquer. Ele era reverenciado como o deus da chuva, da tempestade, dos relâmpagos e da fertilidade da terra. Em uma sociedade predominantemente agrária como Israel, controlar a chuva era, em essência, controlar a própria vida, a economia, a colheita e a sobrevivência de milhões. Jezabel não veio para Israel com a intenção de se adaptar ou coexistir com as tradições religiosas locais. Ela veio para dominar, para converter e para estabelecer o culto a Baal como a religião oficial e inquestionável do Estado. Para isso, ela iniciou uma perseguição religiosa brutal e sistemática, caçando, torturando e executando sem piedade os profetas do Deus de Israel. Em contrapartida, ela sustentava centenas de profetas de Baal e Aserá, sua consorte feminina, com o dinheiro do palácio, transformando-os em um aparato religioso estatal. A nação inteira estava em uma guerra civil espiritual latente, um cabo de guerra pela alma de Israel. O povo confuso, aterrorizado e oportunista tentava agradar a todos os deuses, adorando ao Deus de Israel em um dia e a Baal no outro, buscando segurança em todas as direções. É neste cenário de escuridão espiritual e seca iminente que surge Elias, o tisbita. Um homem que parecia ter saído das próprias montanhas do deserto, rústico, direto, impetuoso e absolutamente destemido. Sua primeira aparição é um ato de pura declaração de guerra. Ele vai diretamente ao luxuoso palácio do rei Acabe e, sem rodeios ou formalidades, faz uma proclamação que é um ataque frontal e direto ao poder de Baal, o deus da chuva. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. O profeta do Deus invisível e único havia desafiado o Deus cananeu da chuva em seu próprio domínio mais vital. E então, cumprindo a palavra de Elias, o céu se fechou. Por 3 longos anos e meio, a nação secou sob um sol impiedoso. A fome se espalhou como uma praga, os riachos secaram e a economia de Israel entrou em colapso total. O Deus da chuva, Baal,
estava em silêncio. Um silêncio mortal. Após 3 anos de seca devastadora, com a terra rachada e o povo à beira da aniquilação, Elias reaparece. Ele confronta Acabe, que com a arrogância de um rei em desespero o acusa. É você o perturbador de Israel que trouxe esta desgraça sobre nós? A resposta de Elias é tão afiada quanto uma lâmina, cortando a hipocrisia do rei. Não tenho perturbado Israel, mas você e a família de seu pai, por terem abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os Baalins. Elias então lança o desafio final, um desafio tão grandioso e tão público, que Acabe, desesperado para acabar com a seca e restaurar sua credibilidade, não pode recusar. Reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo e traga não apenas os 450 profetas de Baal, mas também os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel e são sustentados por ela. Esta não seria uma reunião secreta nos bastidores do palácio. Seria um evento nacional, uma assembleia colossal com centenas de milhares de testemunhas, o equivalente a uma transmissão ao vivo para todo o reino. No topo da montanha, diante da multidão atordoada e dos profetas inimigos, Elias faz a pergunta que ecoa através dos milênios e ressoa nos corações indecisos até hoje. Até quando vocês ficarão oscilando entre 2 opiniões? Até quando vocês claudicarão entre 2 senhores? Se o Senhor é Deus, sigam-no com todo o seu coração. Mas se Baal é Deus, então sigam-no sem reservas. O povo, culpado, confuso e com medo das implicações de uma resposta definitiva, não respondeu uma única palavra. O palco estava montado para a prova definitiva. As regras eram simples, inquestionáveis e brutais. 2 altares seriam construídos, 2 novilhos seriam preparados para o sacrifício. Ninguém poderia acender o fogo. O Deus que responder com fogo vindo do céu, declarou Elias com voz que ressoava pelo vale. Esse é o Deus, e somente Ele. Elias, em um ato de confiança suprema na causa de seu Deus, ou talvez de brilhante estratégia psicológica, permite que os profetas de Baal comecem. 450 homens, com suas vestes rituais e olhares frenéticos, preparam seu altar e seu sacrifício. Da manhã até o meio-dia, eles clamam a plenos pulmões com toda a sua energia. Ó Baal, responde-nos! Ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta. Nenhum som, nenhuma faísca. Apenas o silêncio constrangedor e pesado de um Deus ausente, que não podia ouvir, não podia ver, não podia agir. Ao meio-dia, com o sol a pino e a paciência de todos se esgotando, Elias inicia sua guerra psicológica implacável. Ele começa a zombar deles com ironia mordaz. Gritem mais alto, ele os provoca. Certamente ele é um Deus. Talvez esteja meditando profundamente, ou ocupado em algum assunto importante, ou talvez esteja viajando para algum lugar distante. Ou, quem sabe, talvez esteja dormindo e precise ser acordado com seus gritos mais fervorosos. Feridos em seu orgulho e levados ao desespero, os profetas de Baal se tornam frenéticos. Eles dançam descontroladamente, pulam sobre o altar, gritam mais alto, suas vozes se misturando em um coro estridente. E então, em um ritual macabro e desesperado, eles começam a se cortar com espadas e lanças, segundo o seu costume bárbaro, até o sangue jorrar sobre seus próprios corpos e escorrer sobre o altar. A cena se tornou um espetáculo grotesco de autoflagelação e histeria. Mas o céu de bronze permaneceu de bronze. Seu fracasso foi total, público e humilhante. Então, em meio ao silêncio que se seguiu à exaustão dos profetas de Baal, Elias chama todo o povo para perto. Com uma calma surpreendente e uma deliberação calculada, ele começa seus próprios preparativos. Primeiro, ele não constrói um altar novo. Ele reconstrói o altar do Senhor que estava em ruínas, usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Era um ato simbólico profundamente poderoso, um chamado à unidade de uma nação dilacerada e quebrada pela idolatria. Depois ele faz algo que parece ir além da loucura, especialmente em meio a uma seca de 3 anos. Ele cava uma grande vala ao redor do altar, profunda o suficiente para conter uma quantidade considerável de líquido. E então,
ele dá a ordem mais bizarra e aparentemente autodestrutiva de todas. Encham 4 grandes jarros com água e derramem sobre o sacrifício e sobre a lenha. Lembre-se, em meio a uma seca mortal, a água era mais preciosa que ouro. Sua ausência causava mortes. Ele os faz repetir essa ordem. Façam-no novamente. E chocando a todos uma terceira vez, façam-no pela terceira vez. 12 jarros de água preciosa, possivelmente o último recurso da região, encharcaram tudo: a carne, a lenha, as pedras do altar, e a água escorreu, enchendo completamente a vala ao redor. Elias, com este gesto, tornou o milagre humanamente impossível de ser forjado. Ele eliminou qualquer sombra de dúvida, qualquer chance de truques, fogo escondido ou fraude. O fogo, se viesse, teria que ser 100% sobrenatural. Na hora do sacrifício da tarde, o momento tradicional da oferta diária no templo, Elias se aproxima do altar encharcado. Ele não grita histericamente. Ele não dança em êxtase forçado. Ele não se corta em desespero. Ele faz uma oração curta, calma, proferida com uma voz de autoridade inabalável, mas cheia de humildade e poder divino. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. E então aconteceu. Em um instante que desafiou toda a lógica natural, o texto bíblico diz com uma simplicidade esmagadora: então o fogo do Senhor caiu. Não foi uma faísca solitária, nem um relâmpago comum. Foi uma coluna de fogo sobrenatural, de intensidade cósmica e beleza aterrorizante, que desceu do céu claro sem nuvens, um fogo divino que consumiu tudo. O sacrifício do novilho foi reduzido a cinzas em segundos. A lenha, que estava completamente molhada, incinerou-se instantaneamente. As 12 pedras do altar, sólidas e maciças, foram pulverizadas. A própria terra ao redor foi queimada, e chocantemente o fogo até mesmo lambeu e evaporou toda a água que estava na vala. Não restou absolutamente nada. Aniquilação total e divina. Um poder que transformou a matéria em vapor e fumaça. Diante dessa demonstração de poder aterrorizante, inegável e completamente incompreensível para a mente humana, todo o povo caiu instantaneamente com o rosto em terra, em um ato de reverência e terror absolutos. Um grito unificado e poderoso ecoou pelo Monte Carmelo e pelos vales circundantes, um coro que jamais seria esquecido. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A batalha pela alma de Israel estava vencida. A nação havia finalmente feito sua escolha inequívoca. O resultado político e religioso foi rápido e brutal. Elias, com a autoridade recém-adquirida, ordenou a captura e execução imediata de todos os 450 profetas de Baal no ribeiro de Quizon, selando o destino da idolatria estatal. Em seguida, Elias subiu ao topo do Carmelo novamente e, após uma série de orações persistentes, o céu, que estivera selado por 3 anos e meio, abriu-se em um dilúvio de chuva torrencial. A terra foi lavada. A vida começou a retornar. E de uma vez por todas ficou provado quem era o verdadeiro Deus da tempestade, o Criador da chuva e da fertilidade. A história do Monte Carmelo é muito mais do que um simples relato de milagre. É uma lição intemporal sobre a coragem da convicção inabalável. É sobre o poder transformador de um único indivíduo que, alinhado com a verdade absoluta de Deus, pode enfrentar e derrotar um sistema inteiro de mentiras, opressão e idolatria. Ela nos mostra que, em tempos de confusão, de relativismo moral e de compromisso espiritual, a clareza de propósito e a ousadia na fé podem virar o coração de uma nação inteira e mudar o curso da história. É um lembrete vívido de que a verdade, por mais impopular que seja, sempre prevalecerá. Se você acredita com todo o seu coração que uma pessoa com Deus é sempre maioria, mesmo quando se encontra sozinha contra o mundo inteiro, comente aqui embaixo com a frase poderosa: o Senhor é Deus,
Deixe sua fé ressoar em nossos comentários. A coragem inigualável de Elias em obedecer a Deus, mesmo diante de um perigo esmagador, é inspiradora. Mas e se um profeta fizesse exatamente o oposto? E se, chamado por Deus para uma missão, ele fugisse com todas as suas forças, apenas para se encontrar em uma situação mais terrível do que poderia imaginar? Se você quer conhecer a história incrível e surreal do profeta, que tentou escapar de Deus e acabou sendo engolido por um monstro marinho colossal, inscreva-se agora no canal e clique no vídeo que está aparecendo na sua tela sobre a extraordinária jornada de Jonas. É uma história sobre desobediência, arrependimento improvável e a misericórdia surpreendente e sem limites de Deus.